sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. E hoje nós falaremos do pai das distopias, Nós, do Zamyatin. Que livro incrível, que livro sensacional, que livro bonito. E sim, ele de fato é o pai das distopias e não sou eu quem estou dizendo isso. É ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Orwell. Sim. Bom, senta aqui, Arthur. Vamos por muitas partes. Pai das distopias, porque do Nós, do Zamyatin veio O Admirável Mundo Novo, veio 1984, veio Laranja Mecânica, e aqui contém todos os ingredientes que estão em todas as outras distopias. Você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu já fiz, até deixei aqui, já fiz do 1984. Tem também Escuridão ao Meio-Dia, tá? Que é uma outra distopia também pouco falada, que também influenciou Orwell. Admirável Mundo Novo tá aqui, mas eu ainda não fiz resenha dele, nem a Laranja Mecânica. Bom, pois bem, vamos ao nosso. Primeiro, que eu amo as edições da Aleph, isso aqui é o tipo de livro que eu mais gosto. Tamanho, capa, o recorte colorido, enfim, livro bonito. Eles trouxeram para cá, pro Brasil, essa tradução, nossa, do Zamyatin, russo, em 2017, 2018. E é um livro que, assim, não é difícil explicar, não é difícil lê-lo. Bom, deixa eu mostrar. Bom, primeiro que vocês viram, né? A edição é lindíssima, não tô ganhando nada pra falar isso, mas, né, quando o livro é bonito a gente fala. Pois bem, é um livro curto, tem aqui, bom, quem foi Zamyatin? Bom, tá vendo como ele é difícil começar a explicar isso? Zamyatin foi um autor russo, foi preso, ele viveu o começo dos anos 1900, esse livro foi escrito há 100 anos atrás, sim, em 1923, quase a gente não tem acesso, então foi um livro que também, igual a Escuridão ao Meio-Dia, do Arthur Koestler, que também fugiu do regime soviético, ele também. E aqui nesta edição, além de ter uma carta, um pós-fácil do próprio Orwell, vou mostrar para vocês, Zamyatin pediu, depois de tantas prisões, enfim, ele pediu exílio para o próprio Stalin, que não sei como, a carta também é belíssima, ela está aqui no fundo, no fim, que não sei como permitiu, e aí ele viveu até 1937 na França, mas ele conseguiu sair a esposa dele também. Tem outros escritos, eu olhei, sou louca para ler um que chama X, mas tá muito caro, chama X, uma da capa roxa, e é dele também, não sei do que se trata agora para falar, mas não quero misturar. Bom, vamos lá. Então, é um livro muito bonito, né, do Zamyatin, tipo, é muito bonito mesmo, tem várias notas e nossa, o trabalho gráfico, eu só tenho elogios mesmo para dizer, para mim é um dos livros mais bonitos. Bom, vamos lá, por muitas partes. Nós já diz muito o título, é bem gostosinho de ler, é bem curto, você vai falar, essa muda tem quantas páginas? 200 e pouquinhas, e depois, no final, vou até aqui mostrar para vocês, aí tem o comentário do Orwell, do próprio Orwell, e a carta na íntegra que ele enviou para o Stalin. Então tem aqui assim, carta a Stalin para ele pedir para sair, enfim, e poder continuar escrevendo os livros, porque ele escreveu outras obras, é que assim, essa aqui só foi chegar pra gente por agora, traduzido já do russo para o português, então tem muita coisa aí ainda a ser traduzida, enfim, gente, vamos ler mais. Bom, do que se trata Nós? É uma distopia. Você vai falar, toda vez falar que é distopia, para quem já sabe, ok, quem não sabe, vamos lá, que você chegou aqui a primeira vez. Uma distopia, que é o gênero que eu mais amo, ficção científica em geral, é legal por quê? Porque o autor consegue discorrer do que está acontecendo sem que as pessoas, de certo modo, percebam. E pessoas, de certo modo, percebam, tipo o próprio Stalin de ter o deixado sair. Esse livro teve um outro caminho que saiu também, porque ele foi, obviamente, censurado, não foi aceito, enfim. Pelo que eu irei explicar agora. E o que é bacana é que as pessoas pensam que a ficção científica é chata, ou passa, né, num lugar fora, nada a ver, em outro tempo, outro espaço, porque aqui se passa no século XXVI, e atente, estamos no século XXI e ele escreveu no século XX, então ele escreveu 6 séculos à frente.
só que consegue trazer para os dias atuais, o dia que você está vivendo, a era, a época, enfim, fazendo críticas ou alertando sem que pareça uma crítica direta, contundente, um relato mais histórico em que a pessoa fala, pera, você está falando de mim? Aqui, por exemplo, a gente tem o benfeitor. Quem é o benfeitor? Se ele está vivendo num regime stalinista, sabe, aquela coisa, não, mas é o benfeitor, enfim. Como é o nome do protagonista? O nome do protagonista é D503. Eu ia falar 530, mas é porque tem a I330. Sim, essa sociedade distópica que se passa no século 26 tem como protagonista, e a gente fica sabendo da história através das cartas que ele está escrevendo, e eu já vou falar de que modo, ou como lembra o diário, para quem já leu, do Winston. Então ele vai escrevendo nos diários porque ele é um matemático. Essa sociedade ninguém tem nome. Nós, primeira pessoa do plural. Isso diz muito, porque é uma massa. É uma massa. Né? A gente, na psicologia, a gente trabalha. O nosso lema é cada caso é um caso. Se cada caso é um caso, é porque há individualidades e as peculiaridades em relação àquele determinado indivíduo, aquele sujeito em especial. Quando a gente coloca todo mundo na baseada do nós, a gente está descaracterizando a individualidade daquela pessoa. E aí fica muito mais fácil de manipular. Pois bem, a história já logo começa. É um livro difícil? Não, ele não é um livro difícil, ele tem começo, meio e fim, e você não sabe o que vai acontecer até a última página mesmo. Tem muitas semelhanças, então você que já leu 84, já leu o Admirável Mundo Novo, tem que ler o Paizão, porque você vai falar, nossa, quanta semelhança que tem mesmo. E de novo eu falo que daí o Orwell pegou o melhor de todos. Eu vou fazer um vídeo comparando o modo como as semelhanças que tem, como cada um enxerga essas sociedades totalitárias, porque sim, aqui é uma crítica. E de novo, gente, vermelhos, amarelos, leiam com a mente aberta, leiam no sentido de, então é uma crítica de comunista, tá, e daí, que seja, que for. É melhor, então, você, sendo comunista ou não, ler e não vou dizer como um alerta, mas como abrir a mente. Então vamos lá, a gente tem ele que é um engenheiro / matemático, que está construindo uma nave. Sim, a nave tem um nome interessante, integração, quer dizer, integração, nós, quer dizer, aquela coisa toda assim, massificada, sabe, tudo junto, enfim. Está construindo uma nave para dizer quão excelente é essa sociedade. Então essa nave é para ir para o século 26, para ir para outros planetas, e ele é encarregado, na verdade ele que está encabeçando este projeto, e aí ele é encarregado também de deixar anotado em formato de diário, por que não? Porque são cartas que ele mesmo vai escrevendo. Onde está a dificuldade de quem, pelo que eu percebi, não gosta de ler esse livro? Fica muito nas reticências algumas coisas. Você vai falar o pensamento dele, então para quem não gosta de fluxo de consciência, imagina, ele é um matemático, jamais vai ser fluxo de consciência. Não é nada abstrato, é bem concreto o pensamento dele, é bem dentro da caixinha, ele é bem o que a sociedade espera que todos sejam, o nós. Então tá, como que é essa sociedade? Gente, essa sociedade, para começar, ninguém tem privacidade nessa sociedade que todo mundo já é conformado e acostumado, porque houve aqui uma guerra de 200 anos, então assim, a gente está falando lá do século 26, sei lá que guerra de 200 anos fictícia essa que ele inventou, e aí tem-se um benfeitor, que é o chefe de Estado, por assim dizer, que ninguém sabe, ninguém viu, com umas ressalvas aqui porque eu não vou dar spoiler, e as pessoas que não tem nome, é tudo siglas, é uma sigla em número, então ele é o D503, e o Estado controla simplesmente tudo. Olha o perigo de um Estado totalitário. O Estado controla simplesmente tudo nesta obra do Zamiati. Controla tudo como, Samantha? Ele controla que horas que você vai comer, que horas que você vai trabalhar, que horas até você vai ter relação sexual e qual será a sua única hora, que tem 2 momentos que você tem a sua hora pessoal.
De resto, tem as musiquinhas, as marchinhas do partido, né, que fica tocando. As pessoas já fazem aquilo, não tem outro jeito, né, gente? Tem outra expressão. Eu já vou falar das massas em outro vídeo. Como gado. Então a vida é essa. As crianças nascem e ficam de posse do próprio Estado e ganham um número e uma letra, e é assim que as pessoas se referem. Todas as... Não tem privacidade, porque tudo, em vez, né, aqui, que já veio um pouco bem depois desse aqui, que foi escrito 20 anos antes que o 84, que tem as teletelas, né, a questão da câmera, aqui a gente está falando mais... mas antes ele não que não teve essa criatividade, não teve, enfim, não leu tudo que o Orwell leu para poder cunhar a distopia dele. Então aqui, imagine que a tua casa é inteira de vidro, como todas as casas são. Por quê? Porque aí, se você tá aí correto, você não tem nada a esconder. Então, se não tem nada a esconder, para que vai ter cortina, porta, janela? Para que você vai ter o seu momento individual para fazer as coisas que você gosta? Isso não existe. Então é tudo de vidro. Se eu falar tudo de vidro, o único momento são nessas 2 horas e na hora do sexo, que aí as cortinas são automaticamente baixadas pelo próprio Estado Maior, que é chamado de Estado Maior. E aí esse Estado Maior, você já sabe qual que é a sua hora, todo mundo sabe porque é exatamente na mesma hora, e você tem seus deleites sexuais. E por que deleites sexuais? Porque não há amor aqui nessa sociedade também. Em que sentido? Cada um tem uma, tipo, cadernetinha. Sabe aquelas ticket antigo que você comprava, assim, sei lá, para algum evento, que, né, daí você, um canhoto, você preenche, tá aqui o seu canhoto, pois bem. E aí as pessoas se olham, tipo, eu tô afim de ter uma relação com você, eu também tô, então beleza. Então na próxima hora dessa, vem pra minha casa, eu vou pra sua casa, né, as cortinas vão baixar e a gente tem essa hora, esse momento de intimidade, essa hora pessoal. E ponto, acabou. Beijo, tchau, um assina o canhoto do outro, porque sim, você tem que ter também a relação, tá? Não dá pra, não tô afim, não tem essa de não tá afim, você tem que ter essa relação. Isso vai me lembrar muito depois, lá na frente, o Admirável Mundo Novo, e depois eu faço comparação. Vamos nos ater aqui. Pois bem. Continuando nessa maravilha totalitária, eu falo, gente, nada totalitário, nem para a direita nem para a esquerda funciona, porque a vida é privada de você mesmo. E quando você já nasce neste meio, inserido neste meio, é o normal para você. Então, para que você vai discutir? Para que você vai pensar, né? Bom, até que um certo dia... e todo mundo é muito mais ou menos igual. Também aqui lembra o Admirável Mundo Novo. Com algumas poucas diferenças, que as pessoas ainda têm algumas diferenças físicas. Então, por exemplo, ele não gosta do nariz dele de jeito nenhum. Ele até descreve, ele fica olhando o nariz das outras pessoas. Não é tipo o nariz tucano. Bom, eu até acho bonito que tem. Ele fala que o dele é meio arredondado, sei lá o quê. E que nas mãos dele ele tem pelo e ele não gosta. E isso incomoda ele várias vezes porque ele vai relatando. Bom, pois bem, está em vias de ser construída, logo que na página 20, só vou dar o tom da escrita, são 120 dias para a integral ser lançada. Então, deixa eu ver aqui que eu separei, é que esses tipos de livro eu não gosto de rabiscar nem nada. Nossa, eu tinha separado. Enfim. Faltam 120 dias. Perdi, não era mais um parágrafo. Enfim. Tem-se 120 dias para essa nave ser decolada e levar, através até dos escritos que ele está relatando, quão maravilhosa essa sociedade, em que tudo é transparente, em que o Estado benfeitor vê todo mundo e que você vive nessa sociedade programada e que não dá para você sair. Ponto e vírgula aqui, não dá para sair da linha, mas a gente sempre tem os revolucionários, a gente sempre tem quem vai contra o sistema. Ainda bem, nós sempre temos aqueles que são minimamente pensantes, porque são aqueles que pensam, e aqui ele até cita a questão da Dalma, acho que o Bachar está mais aqui no final do diálogo, com a I330, e aí um chama um de I, outro chama o outro de D, e ela é
I 330 e ele é o D503, tem um S também, aí as pessoas só enxutam e se referem assim umas às outras. Por que eu falei isso? Não vou dar spoiler, não vou falar do fim, não vou falar que me decepcionou, porque é um livro que eu gosto muito, mas é aquela coisa, ele, não vou dizer que ele se apaixona, mas ele se encanta por ela, e se encanta ainda mais de como ela burla o sistema dentro do possível, dentro do que dá em alguns momentos. Então ela faz ele... ela suscita alguns questionamentos nele, que ele até então não tinha parado para pensar, mas normal até aí, né? Se a gente não suscitar debates, conversas, a outra pessoa não vai pensar. E ele acha ela muito bonita, de fato ela relata, ele a relata de forma bem bonita, olhos azuis, enfim, bonita mesmo, ele nutre sentimento por ela, que é a maior dificuldade dele lidar com isso também. Ela também tá gostando dele, ela também quer que ele enxergue o que ele não está vendo. Mas como é difícil você mostrar para alguém o que a pessoa não está vendo, se a pessoa não quer ver. Não adianta. Posso falar aqui 1000 vezes. Gente, leio. Não adianta. Se a pessoa falar, não, Samantha, esse livro aqui não tem nada a ver, não é de comunista, por exemplo. Não adianta tentar argumentar como, olha, se ele escrever uma carta para o Stalin para sair de lá, para poder escrever, e esse livro não foi bem aceito, não dá para falar que ele era a favor do regime soviético stalinista. Ponto. Minimamente é isso. Mas as pessoas têm de estarem abertas à discussão, a esse viés de, tá bom, deixa eu ver. Porque isso também não implica que ele é a favor do fascismo. Né? É que tá tão polarizado tudo que dá até não medo de conversar, mas é onde dão-se os conflitos. Pois bem, a história vai se desenvolvendo, ela consegue, não vou dizer clandestinamente, mas ao mesmo passo que sim, né? Conseguir algumas coisas e mostrar para ele outras questões. E aqui tem uma fala muito emblemática, e ficou até aqui no final, porque, sabe, o trabalho é todo lindo, nossa, que experiência. Eu já gosto de ler, quando já vai muito, ainda é uma experiência mesmo, pois bem. E aí tem só aqui uma conversa, já que mais para o final, não vou contar como que acaba, não vou contar se essa nave vai embora, não vou contar de como as pessoas se resignam com isso, porque o que aconteceu. O que só dá para falar muito o linguajar é tranquilo, é curto, porque como são por anotações, então os capítulos chegam a ser como se essas anotações fossem capítulos, então tem às vezes um de 2 páginas e geralmente eles são interrompidos, que é onde fica a reticência. Às vezes para mim foi proposital, é óbvio, para que você refletisse naquele momento, mas dentro da história dá um ar de acabou a hora pessoal dele, não a hora pessoal de ter relações sexuais, mas a hora pessoal em que cada um pode fazer o que quer e as cortinas são baixadas também, e aí ele pode escrever. E aí ele vai relatando pra gente. Então a gente sabe dessa sociedade através do viés dele e do contraponto que ele faz com a I. E aí a gente fica numa torcida, não vou falar que não, a gente também é levado a pensar, para mim essa é a grande beleza de qualquer livro, mas de distopias em especial, de como as pessoas não estão vendo certas coisas que de fato é o que ela está apontando para ele. Tem aqui, aí eu vou só... não é muito longo, mas olha essa nota que interessante e que resume muito bem aqui, né? Publicado em 1924, um período de crise econômica e atritos políticos, Nós, que é esse romance, causou polêmica em seu lançamento, assim como grande parte da obra do autor. Sua primeira publicação foi feita em solo norte-americano após o romance ser censurado na União Soviética, considerado ideologicamente indesejável. Em suas páginas, o autor imaginou um governo totalitário chamado Estado Único que, supostamente pelo bem da sociedade, privou a população de direitos fundamentais como o livre-arbítrio, a individualidade, a imaginação, a liberdade de expressão. Vou repetir essa parte que eu acho importante, né? Quando o Estado Único, que acha que tem sim um benfeitor, que acha que sabe o que é melhor para você, o que ele faz? Ele te priva do seu livre-arbítrio. Por quê? Para que você vai ter vontade própria? Te priva da individualidade. Por que você vai ser diferente e não como todos?
Tipo, tira a imaginação, porque a gente criativa, a gente que pensa, a gente que imagina, a gente que idealiza, é perigoso. A liberdade da expressão, você falar o que você quer, seja a favor ou contra, não vamos falar nada, vamos só seguir aqui o roteiro. É isso. Um mundo completamente mecanizado e lógico, no qual o Estado dita os horários de trabalho, de lazer, de refeições e até do sexo. Nós foi a distopia original, sim, não poderia concordar mais, porque foi a primeira vez que alguém pensou assim e todas as outras vieram, né, daqui. Bom, pois bem, vou falar o que o Orwell disse aqui. Bom, o tom já deu para sentir, ó, resenha de Nós, muito antes de uma resenha de Samantha, né? Quem é Samantha? De um George Orwell, enfim. Texto aqui, originalmente publicado na revista Tribune de Londres, em janeiro, 4 de janeiro de 1946. Ele citou aqui, ó, a primeira coisa que qualquer um notaria a respeito de nós, isso é palavras do Orwell, tá? É o fato nunca mencionado, creio, de que Admirável Mundo Novo, do Huxley, deve em parte originar-se dele. Ambos os livros tratam da rebelião do espírito humano primitivo contra o mundo indolor, mecanizado e racional. E ambas as histórias supostamente se passam daqui a 600 anos, num futuro distante. Aqui, né, eu gostei, a atmosfera dos dois livros é semelhante, em linhas gerais é o mesmo tipo de sociedade que está sendo descrito, embora o livro de Huxley demonstre menos consciência política, opinião do Orwell, e seja mais influenciado pelas recentes teorias biológicas e psicológicas. Eu concordo bastante com esse finzinho. Bom, no século XXVI, na visão de Zamiati, os habitantes de Utopia, sim, é o nome da cidade, perderam a individualidade tão completamente que somente são conhecidos por números. Vivem em casas de vidro, o que permite que a polícia política, conhecida como os guardiões, possa supervisioná-los mais facilmente. Todos vestem uniformes idênticos e costuma-se fazer referência a um ser humano tanto como um número quanto um NIF, que é um uniforme, né? Um uniforme, enfim. Bom, tá aqui. Aí ele descreve muito bem, né? A máquina do benfeitor, enfim, a máquina, que é a máquina é o Estado, gente. E é aqui um diálogo bem bonito, e ele também, aqui, né? É fácil entender o porquê da publicação do livro ter sido recusado. O diálogo a seguir, que ele editou, o próprio Orwell, entre o D503 e a I330, teria sido suficiente para fazer os lápis dos azuis trabalharem. Enfim, você compreende que o que está sugerindo é revolução? Certamente é revolução. Por que não? Aí o D fala, porque não pode haver uma revolução. Nossa revolução foi a última e não pode haver outra. Todos sabem disso. Aí, meu querido, você é matemático, me diga, qual é o último número? Aí ele responde, desculpa, gente, mas isso é um absurdo, números são infinitos, não pode haver último. Aí ela acaba com o argumento dele. Então, por que você fala sobre a última revolução? Bom, aí a gente tem a carta ao Stalin, uma carta que, assim, escritor, né? Porque passou um pano para Stalin, justificou, pediu para a esposa sair, bajulou até não poder, mas no vulgo, puxou o saco, mas tinha mesmo, né? Você está mandando uma carta para um ditador, você quer sair com a sua vida preservada e não ser mandado para a prisão e não poder sair, você tem que escrever o que o outro quer ler. Então tá aqui inteira. Em junho de 31 ele enviou essa carta e foi aceita. E o pedido dele foi aceito e aí ele foi exilado, como eu disse no começo. Olha aqui no final, que bonito, era isso aqui que eu estava procurando. Ó. Não existe revolução final, as revoluções são infinitas. Eu entendo muito esta frase como a gente tem que estar em constante reflexão, né? Uma revolução não necessariamente é uma revolução armada, uma revolução de rebelião, de revolta. A revolução ela pode ser do pensar, simplesmente do pensar. Não precisa ter caos, sangue. Então, por isso não há revoluções com número finito, porque a partir do momento que você está insatisfeito com, no caso a gente está falando de governo, mas de um regime, de algo, se você revoluciona o seu pensamento, o modo como que você entende, você está causando uma revolução.
e uma revolução de um pensamento, uma ideia. Quantas ideias já não revolucionaram o mundo sem nem derramamento de sangue? Enfim, deixo aqui a seu caráter ler e tirar suas próprias conclusões, como sempre. Arthur hoje está descansando depois do passeio. É excelente, é o pai das distopias, não deixe de conhecer este russo, literatura russa é gostosa, e tá uma edição belíssima, enfim, é um presentaço, e você que gosta de distopias, tá aí. Já deixo aqui o ensejo no finzinho do vídeo que eu vou fazer o que eu falei, e tem aqui uma distopia que eu li uns 10 anos atrás, pouco mais, O Pequeno Irmão, que é o contraponto do Big Brother, o Little Brother, mas no sentido que é uma distopia dos anos 2010, mais ou menos, 2011, depois eu vou trazer um vídeo só dele, que também é uma distopia bem bonitinha, que é bem para jovem. Então, se você fala, nossa, também é muito pesado, bom, enfim, né? Eu não sei o que é pesado, o que não, porque isso também é um outro termo muito relativo. Mas se a pessoa não quiser entrar direto para 1984, aqui a gente está falando de adolescente, de 13, 14, 15 anos, porque o protagonista tem acho que 16 ou 17, está um colegial, é um hacker, enfim. E tem também, se você olhar bem, né, já as telas, enfim, é uma distopia mais recente. Não vou falar que não é nada muito para adolescente. Então, se você quiser uma dica aí de presente, fica esse e depois eu trago a resenha aqui, sem spoiler também, que, né, como é que vocês já sabem, é meu gênero favorito. Gente, obrigada a todos os inscritos. Se você não é inscrito, porque mais de 85% das pessoas que assistem não se inscreveram no canal, não custa nada, deixa a sua inscrição, dá um like se você achou legal esse vídeo. Não quero repetir isso, mas o algoritmo de fato entende que se você gostou, ele que distribui, o algoritmo do próprio YouTube, então ele tem um alcance maior de chegar a outras pessoas, e se você só assiste, não comenta ou não dá um like, não interage comigo, daí o YouTube entende que não é tão legal assim. Bom, espero tenha sido legal a sua experiência, espero tenha conseguido incentivá-la a ler o Nós do Zamiati e a debater, a pensar. Como eu disse, eu fiz uma correlação entre o 84, o Drex, que é o réu digital, e a PL 2630, que é a PL da censura / fake news, e atente para o momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil, como essas coisas estão se conversando com essas distopias. Enfim, então assista se você não assistiu. Eu reassisti meu vídeo, não achei que fui tão clara na explicação, mas o vídeo já está no ar, teve bastante visualização. Queria também explicar do CBDC, que é o próprio Drex, como funciona a moeda digital, este controle financeiro e centralizado que o governo pode vir a ter, que as pessoas estão debatendo pouco, então eu vou insistir aqui nesse vídeo também. E a questão bom, enfim, das distopias como um todo. Gente, é isso. Boas leituras e até os próximos vídeos aqui do canal, O Cão que Lê.